Eu descobri que a minha enteada vinha sendo pelo padrasto dela através de um bilhete, de um simples bilhete. Mas fica aí que eu já vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Bom, quando eu conheci o pai dela, né, meu atual marido, o pai da minha enteada, ele tava recém-separado da mãe dela, da ex-mulher dele, e ela não aceitava o fim do relacionamento. Quando ela descobriu, né, que eu e ele tava ficando e tal, ela logo deu um jeito de me achar nas redes sociais. E aí ela começou a mandar um monte de mensagens, me chamando de tudo quanto é nome, falando que eu tava saindo como casada e tal. E eu fui questionar ele, obviamente, e ele foi me mostrou as conversas deles, né, a briga que era deles dois, porque ela queria, porque queria voltar, e ele não queria mais. E aí ela ficava chantageando ele através da filha deles. Tipo, você só vai ver ela, só vai pegar ela se você vir jantar com a gente, se você dormir aqui com a gente hoje e tal. E algumas vezes ele cedia algumas chantagens dela pra poder ficar perto da filha dele. E aí, a gente logo começamos a namorar. Depois que a gente tava pouco tempo namorando, a gente já foi morar junto, até porque eu vivia mais na casa dele do que outra coisa. Então a gente já começamos a morar junto. Quando ela descobriu que a gente tava morando juntos, ela já proibiu definitivamente ele de pegar a filha dele, porque ela não queria que a menina tivesse contato comigo e tal, né? Porque ela não confiava em mim, e isso e aquilo, enfim. Ele falou, daqui a pouco ela aceita, daqui a pouco ela cede. E ele ficou, gente, durante um ano, basicamente, um ano, tentando ver a filha dele e ela nada de deixar. Ele só conseguia ver a filha dele quando ele conseguia ver ela entrando na escola ou ver ela saindo, porque eles moravam próximo, né, da escola. Tanto o meu marido quanto a ex-mulher dele, né, a mãe da minha enteada. Então ele sempre ia ela poder ver ela, poder abraçar ela e tal. Mas pegar ela, assim, pra sair pra passear, ela não deixava de jeito nenhum. E aí foi quando eu coloquei na cabeça dele pra ele procurar a justiça, né? Porque não ia adiantar, que ela não ia deixar ele pegar a filha dele e ele ia ficar nessa pra sempre, sem poder ver a filha dele. Então seria mais fácil ele ir pra justiça pra pelo menos ele ficar com ela aos finais de semana ou ter uma guarda compartilhada. Mas ele falou que até aceitaria, pelo menos, a princípio, ele pegar ela aos finais de semana, né? E aí ele foi pra justiça. E a gente sabe como a justiça do Brasil é, né, um absurdo. E demorou basicamente uns 2 anos pra decisão da justiça. E quando saiu a decisão da justiça, ela não teve pra onde correr. Então ela tinha que deixar ele pegar ela um final de semana sim e um final de semana não. E foi daí que eu comecei a ter um contato direto com a minha enteada. E quando eu vi ela, essa primeira vez que eu vi ela, ela ia fazer 11 anos de idade, uma garota bem esperta, carinhosa, amorosa, só que bem acanhada, bem na dela. Mas era porque ela não me conhecia direito. Depois, gente, ela foi se soltando, sabe? E aí eu vi que ela era completamente diferente quando ela tava com a gente. E quando ela tava com a mãe dela, ela era outra pessoa, ela era outra. E aí eu vi que quando ela tava com a gente, ela era completamente diferente de quando ela tava com a mãe dela. Quando ela tava com a mãe dela, ela era bem séria, bem na dela, bem fechada. E quando ela tava com a gente, comigo e com o pai dela, ela já era extrovertida, brincalhona, gostava muito de desenhar, gente, gostava muito de desenhar. A gente passava horas ó, desenhando, pintando, sabe? E depois que a gente começamos a pegar, né, a minha enteada, a gente descobriu que a mãe dela tava namorando, né, com um rapaz. Ele era bem mais velho que ela e a gente começamos a perguntar dele, né, pra nossa enteada e tal, e ela não falava muito. Ela falava que a mamãe não deixava falar, que a mamãe falava que não era pra falar. Então ela era bem esperta, sabe, gente? Ela sempre fazia tudo que a mãe dela falava pra ela fazer. Tipo, não fala nada que acontece aqui, essas coisas, né? E aí, toda vez que era pra ela voltar pra casa, né, da mãe dela, ela já começava a pedir pra não ir, pra ela ficar mais tempo lá, que ela não queria voltar pra casa da mãe dela e tal. E eu percebi que isso acontecia todas as vezes que a gente ia, né, arrumar as coisas dela pra levar ela pra casa da mãe. Todas as vezes ela já começava, tia, eu não quero ir, papai, por favor, deixa eu ficar aqui, eu não quero ir pra casa da minha mãe, eu não gosto de ficar lá. Gente, sabe aquele instinto materno que existe dentro de nós, mulheres, mesmo sem ser mãe, né, porque eu não tinha filhos, mas aquele instinto materno de tipo assim, tem alguma coisa de errado?
Na mesma hora eu senti isso. E aí eu meio que dei uma estranhada, né? E a mãe dela, gente, quando ela viu que ele realmente ia lutar, né? Se ele tivesse que lutar na justiça pra ficar com a filha deles e tal, ele ia fazer, ela deixou ela ficar indo pra lá todo final de semana. Era até bom porque ela vivia saindo, né? Adorava uma bebida também, a mãe dela. Então, eles viviam saindo, ela vivia bebendo, né? A mãe dela chegava em casa cachaçada e tal. E ela sempre foi assim, né? Meu marido fala que ela sempre foi assim. Ela sempre bebeu muito, sempre perdeu a linha e tal. E quando ela já tinha seus 11 anos de idade, ela já sabia escrever, já sabia ler, sabe? Como eu falei pra vocês, muito esperta. Ela foi lá pra casa, né? Um final de semana lá pra casa. Chegou lá em casa toda alegre, toda feliz. Na hora de ir embora, ela não queria ir embora de jeito nenhum. E ela pedia, implorava pra ficar lá em casa e tal. E aí eu fui conversar com meu marido, né? E falei com ele pra ele ligar pra ela, pra pedir pra ela ficar lá, né? Mais um dia. E na segunda-feira de manhã a gente levava ela antes da escola, antes do colégio. Ele levava ela, né? Que ele ia trabalhar, então ele já deixava ela lá antes do colégio. E se ele foi, ligou pra ela, ela já tava pra lá de Bagdá, ainda tava na rua bebendo, então ela nem ligou, né? Ela nem ligou, né? Deixou que ela ficasse lá e pronto. E nesse dia que ela ficou, né, lá mais um dia, lá em casa, ela tomou um banho, jantou, e aí eu tava no quarto dela ali com ela, no quartinho dela, que tinha na casa do pai dela. Como sempre eu ficava ali com ela até ela dormir, ficava conversando com ela, às vezes eu e o pai dela ficava ali conversando, brincando com ela de alguma coisa. E aí eu tava ali no quarto, só eu e ela, a gente tava conversando, e eu fui perguntei pra ela se ela gostava do padrasto dela, né, do namorado da mãe dela. E ela falava que não. E quando ela falou que não gostava dele, que ele morava lá na casa dela, né, que até então a gente achou que era só namoradinho da mãe dela, só que não. Ela falou que ele morava lá e dormia lá todos os dias. E aí eu perguntei pra ela, né, como é que era quando ele tava lá. Ela falava bem pouco, sabe, gente? Parece aquela criança que foi treinada pra não falar muita coisa. Era ela. Ela sempre inventava uma desculpa, mas sempre fugia do assunto pra ela não falar. Mas mesmo assim, eu tava sentindo que tinha uma coisa de errado. Aí eu vi que ela tava ficando desconfortável, né, com a conversa e tal. Deixei ela ali no quartinho dela, né, e saí. Eu dormi no outro dia de manhã cedo. Na hora que o pai dela tava indo levar, ela foi no meu quarto. Eu achei que ela tinha ido no meu quarto só pra se despedir de mim, né, que ela sempre se despedia. Eu achei que ela tinha ido no meu quarto pra se despedir de mim, como de fato ela se despediu e tal, me abraçou. E me deu uma cartinha, sabe? Um papelzinho dobrado, sabe? Me deu esse papelzinho. Como ela sempre gostou muito de desenhar, vocês lembram que eu falei que ela sempre gostou muito de desenhar e tal? Eu achei que era algum desenho que ela tinha feito pra mim. Que ela sempre fazia, ela e o pai dela, sabe? Ela sempre inventava, tipo, ela, o pai dela e um cachorro, que ela falava que a gente já tem um cachorro. Então, eu imaginei que era um desenho. E voltei a dormir, né? Porque tava muito cedo. Eu voltei a dormir. Quando eu acordei, eu tomando café, lembrei o papelzinho, né, que ela tinha me dado. E aí eu fui buscar. Quando eu peguei o papelzinho que eu abri, gente, cara, cortou meu coração de uma forma que vocês não têm ideia. Tava escrito: tia, deixa eu morar com você, com meu pai, por favor. Eu não quero mais morar com a minha mãe, com aquele homem mau. E, gente, ela desenhou, sabe aqueles coração de emoji que tem aqui, que é um coração partido? Ela desenhou o coração daquele ali partido. Gente, quando eu vi aquilo ali, eu falei: tem alguma coisa de errado, sim. Com certeza tá acontecendo alguma coisa. E aí eu peguei, esperei o pai dela chegar do trabalho. Quando o pai dela chegou do trabalho, eu conversei com ele, falei, né, o que eu vinha pensando, o que eu vinha achando. Falei o que ela falou no quarto pra mim. E toda vez que eu começava a perguntar, ela fugia da conversa. E aquele bilhete, eu mostrei pra ele o bilhete, eu falei: isso não é normal de uma criança, sabe? Mesmo que a mãe seja grossa, ignorante às vezes, como a mãe dela era, uma filha, tipo, não querer ficar com a mãe, querer morar com o pai, com a madrasta, sabe? Não sei, não tava batendo. E aí eu falei pra ele o que eu estava pensando, sabe? Eu falei: eu acho que ela pode estar sendo sim, né? E ela falou pra mim que o namorado da mãe dela dorme lá todos os dias. Não sei, eu acho que você deveria conversar com ela, né? Sua filha, acho que você deveria conversar com ela. Porque se você for conversar com a sua ex-mulher do jeito que ela é grossa, arrogante,
ela vai falar um monte de merda pra você, então eu acho que você deveria conversar com a sua filha. E ele pegou e falou, não, então a gente vai lá agora. A gente entrou dentro do carro e fomos lá. Chegou lá e batemos no portão. Quando a ex dele abriu o portão, que viu que era a gente, né? Eu fiquei dentro do carro, mas ela me viu dentro do carro. E ele saiu, né? Ele saiu, foi lá no portão, bateu no portão, ela abriu o portão e já começou a falar um monte de coisa, perguntando o que ele tava fazendo ali, que já tava ficando chato e tal, que ele achava que ele ia pegar ela a hora que ele queria, que ele tava muito enganado e tal. E quando a filha dele viu que era o pai dela, ela correu em direção ao pai. E aí ele pegou ela assim no colo, sabe? E ela falou assim, não, você não vai levar ela, não é o seu dia. Ela já ficou lá mais um dia, que não era nem pra ter ficado e tal. E ele foi e falou assim, você deveria prestar atenção no que acontece dentro da sua casa. Daí que ele falou, indo na delegacia agora, da parte do seu namorado. E ele sabe muito bem o porquê. E nisso, ele botou ela dentro do carro e a gente foi em direção, né, à delegacia. Só que no meio do caminho a gente parou pra gente conversar com ela, pra gente ter certeza, né, do que a gente ia fazer, né. E quando ele parou o carro, eu já falei pra ela, filho, você quer morar com a gente? E ela balançou a cabeça que sim. Eu falei, então, pra você morar com a gente, você vai ter que explicar pra gente, você vai ter que falar a verdade, o porquê que você não gosta do namorado da mamãe. Da sua mãe. Fala pra gente por que você não gosta dele. E foi nisso que ela começou a chorar. E ela não queria falar de jeito nenhum, ficou apavorada. E ela falou, nossa, mamãe vai ficar com raiva de mim, minha mãe vai ficar com raiva de mim. E a mãe dela, quando tava muito estressada, batia nela. Então ela também tinha medo, né, da mãe dela agredir ela e tal. E aí o pai dela falou pra ela, filho, o papai tá com você, o papai vai te ajudar, mas você tem que falar o que que acontece, o que que ele faz. E aí foi quando ela falou, né, o que que ele fazia com ela quando ela ia tomar banho, quando a mãe dela, né, ficava bêbada, né, chegava bêbada com eles da rua, e o que que ele fazia. E ele já chegou a bater nela também algumas vezes. Só que graças a Deus, gente, não houve a penetração, sabe? Não houve a penetração, mas em si aconteceu. Isso a gente foi direto pra delegacia, demos queixa, né, fizemos um boletim. Ela fez o corpo de delito tudo direitinho. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ela ficou do lado dele, ligou pra ele pra falar pra ele fugir. A gente não sabe o que aconteceu, porque quando a gente foi lá na casa dela, ele não tava em casa. Então a gente não sabe se ela ligou pra questionar ele, se realmente tinha acontecido o que ela tava pensando, ou o que o meu marido tinha dito. Mas ele ficou foragido, né? Não foi preso, tá foragido até hoje, né? Tá dado como foragido até hoje. Ela foi morar com a gente, né? O meu marido pediu um pedido de guarda, pelo menos provisória. E a mãe dela, né, acabou, tipo, vendo, né, tudo que aconteceu. E ela foi, né, lá em casa, pedindo, pelo amor de Deus, pra ela falar com a filha dela. Eu não sou mãe ainda, mas, né, eu vi que ela tava arrependida, que ela queria ver a filha dela, ela tava desesperada pra ver a filha dela. E meu marido deixou ela ver a filha dela, ela pediu perdão pra filha dela, né, falou que tava se sentindo muito culpada, pediu desculpa por não ter visto, por não ter prestado atenção. E perguntou pra ela, né, pra minha enteada, se ela queria, né, ir pra casa com ela, voltar a morar com ela, ou se ela queria ficar com a gente, né. Obviamente, minha enteada falou que queria ficar com a gente, e a mãe dela respeitou a decisão dela, não obrigou ela a voltar, não foi pra justiça também pra brigar nem nada, gente. Só aceitou. Depois daí, a mãe dela se tornou uma outra pessoa, né. A mãe dela começou a me tratar bem, começou a ser uma outra mulher, ter atitudes de uma mulher realmente madura, começou a ser uma mãe de verdade. Hoje eu reconheço que ela é uma boa mãe. Antes não, gente. Antes não tinha como eu falar que ela era uma boa mãe. Mas hoje, pelo que a gente vê, ela é uma boa mãe, ela é uma boa pessoa, sabe? Hoje em dia a gente está muito bem, ela vai lá em casa direto. Eu vou na casa dela também, né? Ela tá com a outra pessoa. E depois disso, gente, depois desse acontecido, a minha enteada nunca mais quis dormir na casa da mãe, passar final de semana assim, dormindo na casa da mãe. Ela até vai, pede o pai dela pra levar, ou pede pra mim levar.
fica lá com a mãe pelo dia, né, até a noite, mas na hora de dormir ela vem embora pra casa. Ela não fica lá de jeito nenhum, né? A mãe dela já insistiu algumas vezes, mas ela não fica de jeito nenhum. Até hoje mesmo, né, já na juventude, ela não fica na casa da mãe pra dormir. Ela fica lá um tempo e tal, volta pra casa, no outro dia se ela tiver que voltar pra casa da mãe, ela volta, mas dormir na casa da mãe ela não dorme de jeito nenhum. Fala, galera! Gente, eu sei que eu trouxe uma história, né, pesada assim. Tem uns 2 dias, né, ou tem um dia, não sei, aqui no canal. Mas eu achei essa história, gente, interessante, porque mesmo, sabe, ela não sendo mãe, essa mulher, né, que mandou a história, essa moça da história, mesmo ela não sendo mãe, ela teve um olhar de mãe, sabe, ela teve aquele instinto de mãe, ela viu o comportamento da criança. E quantas mães mesmo não tem esse olhar? Quantas mães mesmo não conseguem ver o comportamento da criança, a mudança de comportamento, sabe? Não consegue ver que a criança não quer mais ficar perto daquela pessoa que gostava de ficar antes, não quer ir pra casa daquela pessoa que gostava de ir antes, entendeu? E ela, sem ser mãe, ela conseguiu ter esse olhar que muitas mães deveriam ter. Então eu achei muito interessante essa história por conta disso. É uma história um pouco pesada, mas eu deixo aqui essa história dessa mulher e dessa mãe, né, que ela, querendo ou não, ela é mãe da menina, né, da enteada, né, ela foi uma mãe da enteada, ela é uma mãe da enteada dela, como exemplo, gente, porque muitas mães não conseguem ver dessa forma, sabe? Muitas mães, os filhos passam por várias coisas dentro de casa e às vezes tá ali debaixo do nariz dela, mudança de comportamento, sabe? A criança entrando em depressão, coisas do tipo assim, e a mãe não consegue analisar, não consegue ver que tem algo de errado, entendeu? Então fica aí de exemplo essa história. Parabéns pra você que mandou a história, tá? Que pena que a mãe dela, né, teve que perder a filha, praticamente, né, pro pai, por conta de irresponsabilidade, né, não teve responsabilidade com a filha, simplesmente pensou tanto em prejudicar, né, o ex-marido, esqueceu da filha. Ficou usando a filha só pra chantagear o ex-marido mesmo, né, gente? É lamentável isso. Mas pelo menos, né, gente, ela virou uma mãe de verdade, né? Hoje ela é mais responsável, mais madura. Hoje ela consegue lidar com as pessoas, ela consegue aceitar, né, uma coisa que ela não vai ter mais, que é o ex-marido de volta. Só que precisou isso tudo acontecer pra ela ter essa mudança, né, gente? Infelizmente. E parabéns pra esse pai, né, que foi lá, denunciou, fez o papel de pai, né, que muitos pais, infelizmente, às vezes não faz esse papel, mas foi lá, fez o papel de pai, denunciou. Então parabéns pra você também, tá? E é isso, amores. Denuncie, independente, Disque 100, tá? Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e eu tô entregando vídeo pra mais pessoas, tá bom? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.